We can start the Fractal City session, which is about basically the topic of urban governance, both in multi-scalar and multi-level perspective. We have here Paulo Tormenta Pinto from Dinamia, which will moderate this session. Thank you, Paulo. Bom, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta primeira sessão da manhã. Antes de passar a palavra aos conferencistas, portanto, que irão apresentar os seus artigos, gostava só de fazer uma pequena conjectura sobre o âmbito da conferência e sobre a questão do espaço público, que no fundo acaba por estar em pano de fundo em todas estas apresentações. É com enorme entusiasmo que pude tomar conhecimento das apresentações que serão aqui feitas esta manhã e que, portanto, que refletem de uma maneira, numa perspectiva muito contemporânea, todas as implicações e todo o debate em torno do espaço público, das políticas públicas, do sentido do público, essencialmente na sociedade e nas políticas urbanas contemporâneas. Estas duas sessões há uma delas que teríamos previsto apresentar, mas a autora não pôde estar presente, Camila Sumi, portanto teremos duas apresentações, portanto a primeira de Juliana Bernardi e Gabriel Lopes e a segunda de Ana Prudêncio e Ana Brandão. Estas duas apresentações correspondem a perspectivas que incidem sobre casos de estudo distantes geograficamente, portanto um dos artigos debate essencialmente as políticas públicas no caso do Brasil. A segunda apresentação irá incidir sobre o caso português. Portanto, teremos uma latitude geográfica interessante entre duas realidades que são também elas bastante distintas, quer em termos de escala, quer em termos de toda a conjuntura contemporânea que envolve ambas as sociedades. Portanto, sem mais, gostaria de dizer que as apresentações irão demorar cerca de um quarto de hora, portanto, ficamos aqui um pouco mais folgados no tempo. E depois teremos tempo ainda para fazer um pequeno debate que eu espero que seja suscitado pelas apresentações que serão feitas. Portanto, a primeira apresentação tem o título Políticas Públicas na Mediação de Conflitos Socioambientais no Brasil, e a segunda, Public Space Production and Management Practices, a Reproduction of a Fragmented Space. Portanto, vamos dar então início. Pedi então à Juliana que... Há só mais um apontamento. Portanto, a Juliana e o Gabriel são da Universidade Federal de Santa Catarina, não é? Portanto, a Ana Prudência e a Ana Brandão vêm do Instituto Superior Técnico aqui em Lisboa. Portanto, logo que acho oportuno. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana de Bernardi. Eu sou doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Arquitetura e Urbanismo, né? E a nossa pesquisa foi desenvolvida com a minha orientadora de doutorado, a professora Adriana, e o Gabriel, né, que está aqui do meu lado, que é o pós-doutorando também do mesmo programa de Arquitetura e Urbanismo. Bom, o título da pesquisa, então, é Políticas Públicas para a Mediação de Conflitos Socioambientais no Brasil. O objetivo foi analisar as políticas públicas para a mediação desses conflitos socioambientais no Brasil, visando alcançar o objetivo geral. Serão analisados como objetivos específicos a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Ação Civil Pública, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a Política Nacional de Recursos Hídricos e, por fim, o Estatuto da Cidade. O tipo de pesquisa quanto à abordagem foi qualitativa, pois a interpretação, assim como a sua constatação e entendimento, são base para a sua evolução.
E a metodologia aplicada estruturou-se por revisão bibliográfica e aporte de dados. O estudo ele apoiou-se num referencial teórico que possibilita a compreensão das relações socioambientais responsáveis pelas políticas públicas, que determinam na prática a garantia, preservação e distribuição equitativa dos recursos naturais para as próximas gerações. Para tanto, foi adotado o referencial teórico do desenvolvimento sustentável, por orientar a doutrina do direito ambiental e urbanístico no Brasil e no mundo. O desenvolvimento sustentável, conforme nas SACs, é caracterizado como o desenvolvimento de um país ou região, baseado em suas próprias potencialidades, sem criar dependência externa, tendo por finalidade responder à problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos, do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio. Pode passar. Bom, a Constituição Federal de 1988, vale ressaltar, na questão da política ambiental, o artigo 225, que ele, na verdade, ele é um arcabouço do direito ambiental, ele é um ponto de partida para todas as outras normas que tratam da questão da política ambiental. E na questão da política urbana, vale destacar o artigo 182 e 183, que ele trata da questão da função social da propriedade, que, na verdade, ela é traduzida pela ocupação efetiva do solo, proporcionando uma utilidade social. Não. Tá certo. Bom, a outra política que vale destacar é a Política Nacional do Meio Ambiente. Na verdade, eu coloquei as políticas por ordem cronológica. No caso, na Constituição, ela está em primeiro, porque é a Carta Magna, então, por isso que ficou... A Política Nacional é um pouco antes da Constituição de 88, e ela define que o poluidor é obrigado a indenizar os danos ambientais que causar. O Ministério Público ele pode propor ações de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente. Ele dá esse poder, né, ao Ministério Público, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar ou indenizar os prejuízos causados. Então, essa política ela tem contribuído com a mediação desses conflitos existentes socioambientais no Brasil, né, através dos instrumentos que são elencados no artigo 9º dessa lei. Vale destacar dois deles, né, no caso, o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental. Na verdade, o estudo de impacto ambiental ele engloba o relatório do meio ambiente, onde as análises acabam sendo concluídas por um juízo de valor, ou seja, uma avaliação favorável ou não do projeto, né, da obra que deve ou não ser executada. Já o outro instrumento é o licenciamento ambiental, que ele auxilia nessa mitigação dos possíveis danos causados ao meio ambiente. Vale destacar também a outra política, que é a Lei da Ação Civil Pública, que é uma lei de 1985. Ela serve como um instrumento processual para a defesa do meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos. O rol de legitimados para propor essa ação é extenso. Devemos destacar o Ministério Público, em especial, né, pois ele atua obrigatoriamente como um fiscal da lei. No caso de desistência infundada, o abandono da ação por associação legitimada. Então, o Ministério Público ou outro legitimado, se houver desistência ou abandono da causa, ele pode assumir a titularidade ativa. Não. Então, ele passa, essa Lei da Ação Civil Pública, ela passa a ser um dos principais instrumentos de participação popular no que diz respeito aos interesses coletivos ligados à proteção e à preservação do meio ambiente.
A outra política é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que é uma legislação de 88, do mesmo ano da nossa Constituição Federal, né, Constituição Federal do Brasil. Ela, na verdade, essa política, ela ampliou a exigência de estudo de impacto a toda autorização referente a loteamento, construção de edificações e ampliação de atividades que provocam alterações nas características naturais da zona costeira, conforme Antunes, né? Se me permitem uma correção, 1988 é o ano da Constituição. Esse Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro ele está previsto na Constituição de 1988, mas o ano que a lei vai ser sacramentada é 1997, 11 anos após ela ser planejada na Constituição Federal. Decreto presidencial. Na verdade, em 2004, o Decreto Presidencial 5.300, ele atualiza essa legislação, né, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e no artigo 16 ele ressalta que qualquer empreendimento na zona costeira deverá ser compatível com a infraestrutura de saneamento e sistema viário existente, devendo a solução técnica adotada preservar as características ambientais e a qualidade paisagística. Então, desta forma, os grandes empreendimentos são obrigados a se adequarem à infraestrutura existente, devendo arcar com o ônus dos investimentos necessários em obras se o empreendimento sobrecarregar as estruturas já existentes, conforme Paulo Afonso Leme Machado. A outra política analisada é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é uma lei de 1997. Ela contempla a instituição do valor econômico da água, como uma forma do poder público obter os recursos financeiros necessários para o financiamento dos programas e intervenções. Então, ele prioriza o uso da água para o consumo humano, dessedentação de animais, assegura a disponibilidade de água para as próximas gerações e a preservação das bacias hidrográficas. Então, ele demarca a sustentabilidade dos recursos hídricos em 3 pontos, que seria a disponibilidade da água, a utilização racional da mesma e a utilização integrada. Então, a finalidade dessa política seria a disponibilidade da água não poluída para as presentes e futuras gerações, logo por meio de uma utilização racional e integrada, como eu havia falado. Agora, já entrando na questão do planejamento, da questão urbana, né, que é o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, ela regulamenta a política urbana que já tinha sido tratada na Constituição Federal, como eu comentei anteriormente, nos artigos 182 e 183. Então, ela vem regulamentar essa questão urbana, né? O objetivo é garantir à população o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, utilizando uma série de instrumentos no controle dos impactos urbanos. Então, a preocupação com a questão ambiental, o Estatuto da Cidade, ele traz essa preocupação com a questão ambiental nos centros urbanos, quando trata efeitos sobre o meio ambiente, saneamento e equilíbrio ambiental. Então, ele procura dar uma conotação social à propriedade privada, e a propriedade urbana passa a exercer uma função social, como eu tinha falado anteriormente. Essa exigência social deve estar consignada no plano diretor. Com isso, o plano diretor da cidade ele não poderá se afastar dos princípios constitucionais que tratam da defesa e a preservação do meio ambiente e da ordem econômica. Então, o plano diretor, ele, na verdade, ele que vai definir os empreendimentos e atividades privadas ou públicas em áreas urbanas que dependerão da elaboração do estudo de impacto de vizinhança, para obter licenças ou autorizações de construção, ampliação, funcionamento a cargo do poder público municipal. Então, o estudo de impacto de vizinhança ele deverá contemplar os impactos positivos e negativos do empreendimento, atividade, quanto à qualidade de vida da população residente na área, né? E suas proximidades. Então, para concluir, o instrumento mais importante do Estatuto da Cidade, para a concretização do Estatuto da Cidade, é o plano diretor.
Eu acho que vale destacar aqui um detalhe importante também, é que a política urbana brasileira na Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, previam a construção do Estatuto da Cidade. Percebam quantos anos demorou para se construir politicamente isso no Brasil. Uma lei que estava estabelecida desde 1988. Então, temos aí aproximadamente quase 15 anos para o estabelecimento da construção de uma política que foi definida lá em 1988. Então, mostra a morosidade e a dificuldade da construção política no Brasil. Então é isso. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Passávamos então à Ana, para a Ana Prudêncio, para a apresentação. Quer espaço para ti? Não, Olá a todos, muito bom dia. Esta investigação é sobre a produção e a gestão do espaço público em Portugal e decorreu em paralelo e em articulação com o projeto PSSS que está a ser desenvolvido, que está em curso atualmente no Instituto Superior Técnico. Então, sobre o que é esta apresentação? Partindo da ideia que o espaço público está diretamente relacionado com a produção do espaço urbano e que é influenciado pelas suas dinâmicas, contextos e políticas, entende-se que este é parte de um processo e de um quadro muito complexo, cuja produção responde hoje a uma diversidade de tipologias e conceitos e contextos muito diverso. Nesta lógica, este depende da ação de vários instrumentos de planeamento, bem como da atuação de vários atores. Neste sentido, durante esta investigação, fez-se uma análise sobre as práticas de produção e gestão do espaço público em Portugal e tentou perceber-se de que forma o modelo de produção atual e as suas dificuldades afetam o desenho e a utilização do espaço e do sistema urbano em que se insere. Mas o que é isto da produção de espaço público? Aqui poderíamos ir e entrar por várias abordagens. Nós escolhemos abordar o ponto de vista físico, considerando que a produção de espaço público envolve não só o planeamento, a programação e o desenho, como também a execução de espaços que são planeados, mas que podem surgir a partir de outras lógicas, e também a gestão do espaço. Todas estas ações envolvem um vasto conjunto de atores e considera-se ainda que a produção de espaço público é um processo complexo que pode ser influenciado pela existência de instrumentos e de ferramentas para a produção e para a execução, pela disponibilidade política para a ação e para o investimento no espaço público, pela disponibilidade de meios e recursos e pelas competências, responsabilidades e interesses dos vários atores intervenientes. Passando à análise do caso de estudo, nós escolhemos o caso de estudo de Almada, por ser pela sua dinâmica de crescimento, pela diversidade de contextos urbanos que tem, mas também por ser um município que sofreu influência de várias políticas e de vários projetos que foram direcionados para o espaço público.
Na metodologia de análise, optámos por abordar ao início o Concelho de Almada no seu todo, escolhendo depois uma área de estudo onde foi feita uma análise mais detalhada. Sobre o caso de estudo de Almada, e começando por abordar o enquadramento do espaço público dentro dos serviços municipais, verificou-se que o modelo de produção e gestão do espaço público é centrado na administração local, mas que sofre uma forte influência de decisões, ações, instrumentos, várias coisas, da parte da administração central, na figura do governo, das direções gerais e das várias entidades públicas. Dentro do próprio município, este encontra-se distribuído por múltiplos departamentos, cada um com as suas responsabilidades, não só pelos vários componentes do espaço, como também pelas várias etapas de produção, tendo-se assistido ainda à descentralização de parte dessas competências para as juntas de freguesia. Este modelo de organização, que é característico do modelo de governança territorial português, conduziu à fragmentação administrativa da produção e gestão do espaço público. Relativamente ao quadro normativo para a produção, temos aqui duas escalas diferentes, portanto, entendemos que a produção do espaço público é influenciada pelos instrumentos mais estratégicos, mais vinculativos, pela legislação e pelos programas de escala supramunicipal, portanto nacional e regional, que por sua vez são transpostos e incorporados no nível municipal, que terá também os seus próprios instrumentos. Tudo isto resulta não só em vários projetos de espaço público, portanto projetos que foram concebidos especificamente para o desenho e execução de espaços públicos, como também faz com que este surja a partir da criação de outros espaços como elemento secundário do processo de urbanização. Relativamente aos atores que intervêm na produção de espaço público, aqui podemos ter atores que produzem o espaço, portanto, que intervêm na decisão, no planeamento, na execução. Podemos ter atores que têm o papel de reguladores, que regulam a utilização do espaço, e podemos ter atores que utilizam o espaço, sendo que também podem contribuir para a sua produção e a sua execução. No entanto, há que referir que estes papéis não são estanques, portanto, o mesmo ator pode assumir o papel de produtor e de regulador, onde temos o caso, por exemplo, do município, que intervém nos dois papéis, e estes exemplos mostram a dispersão de responsabilidades sobre o espaço público, que está associada não só às diferentes fases da produção, portanto, ao planeamento, à execução e à gestão e à manutenção, como também aos papéis que os vários atores podem ter. Podem contribuir dentro de todas estas fases, com o financiamento, com a ideia, com os recursos, com os meios, etc. Temos aqui, portanto, agora alguns exemplos que eu vou passar rapidamente sobre várias ações que foram feitas em Almada sob a intervenção de vários atores, onde destaca, por exemplo, o papel da administração central na promoção e no financiamento do programa Polis, da Costa de Caparica, a Agência Portuguesa do Ambiente, que intervém no planeamento e na regulação da Orla
costeira e, por exemplo, a execução e a gestão do Metro Sul do Tejo, que é feita pela própria empresa Metro Sul do Tejo. Passando agora à análise da área de estudo que escolhemos. Portanto, é uma área que se localiza na parte norte da Almada e que é caracterizada pela sua diversidade urbanística, funcional e paisagística, pela implementação de várias políticas, sobretudo pela administração central, pela presença de infraestruturas e equipamentos supramunicipais e também pela existência de alguns problemas de segregação, de índole social, de segregação e de fragmentação espacial. As suas características e esta diversidade de contextos urbanos que podemos lá encontrar resultou num variado conjunto de espaços públicos que nós entendemos ter diferentes origens. E, nesse sentido, identificamos algumas tipologias que da origem da produção desses espaços. Portanto, temos espaços de mobilidade e de deslocação estruturantes, temos espaços que foram gerados a partir de polos terciários, nomeadamente polos tecnológicos, turísticos e comerciais. Temos espaços que surgiram a partir de equipamentos, espaços verdes, espaços que foram desenvolvidos ou que surgiram a partir de planos urbanísticos, espaços que surgiram a partir de processos de loteamento, espaços existentes em núcleos históricos e espaços gerados a partir da ocupação ilegal. Esta diversidade da produção leva a que seja possível, dentro da área de estudo, encontrarmos espaços que resultem de espaços com diferentes características e que estas se relacionam com os fatores de produção que foram mencionados ao início. Portanto, espaços que surgem a partir de estratégias municipais ou regionais ou nacionais e que têm associada normativa de produção, como o caso das infraestruturas, espaços que foram concebidos sem qualquer instrumento na sua gênese, como, por exemplo, os núcleos históricos, espaços que tiveram um projeto próprio para o espaço público, o Metro Sul do Tejo, a título de exemplo, espaços que foram produzidos com disponibilidade política e interesse político na sua produção, espaços que foram produzidos independentemente da disponibilidade política, portanto, que foram produzidos pelos privados, mas que há nitidamente um interesse político e público por detrás dessa produção, espaços que foram produzidos com grande disponibilidade de recursos ou com recursos limitados e mais numa lógica da ação dos atores, espaços que foram inteiramente planeados, implementados e que são geridos pelo setor público, ou espaços que foram planeados pelo público e produzidos e que são geridos pelos privados, ou vice-versa, espaços que foram produzidos pelo privado e que são geridos pelo público. Esta diversidade de produção e esta área de estudo, em particular, tem também associados alguns problemas, entre os quais se destaca, por exemplo, o efeito barreira das grandes infraestruturas, a inserção destas novas infraestruturas em espaços já existentes, o desfazamento temporal entre a produção e, em alguns casos, a execução dos espaços e depois a programação da sua ocupação, o que gera espaços vazios e o pouco que foi feito encontra-se no estado degradado, a limitação do espaço físico e a descontinuidade dos espaços de circulação pedonal quando estes existem, o que
o que é mais evidente nos núcleos históricos e nas áreas de ocupação ilegal, como também a falta de clarificação na atribuição de competências sobre a gestão do espaço. E aqui falamos de um caso em particular, que é a área do Plano Integrado de Almada, que foi produzido pela Administração Central, na sequência de uma política de habitação, mas cujas competências de gestão ainda hoje são dúbias e ainda não foram devidamente entregues ao município. Outros problemas, temos a diferente cobertura da manutenção dos espaços públicos, em função não só das várias áreas abrangidas, como também da gestão dos atores responsáveis, e o desfazamento entre a execução entre o desenho e a execução de vários espaços verdes e a sua integração nas áreas envolventes, o que pode gerar diferenças na sua utilização. Como principais resultados, esta investigação destaca-se que temos, sobretudo, uma gestão de espaço público centrada num município, segmentada pelos vários serviços municipais, que, apesar do esforço de articulação e de coordenação que existe entre os vários departamentos, subsistem algumas dificuldades na gestão, que está associada a vários aspectos, como a diversidade de tipologias e componentes do espaço público, a dificuldade de intervenção em áreas já existentes, a falta de recursos, a falta de articulação entre os vários atores e também a falta de clarificação na atribuição de competências. Ainda assim, assiste-se a novos procedimentos de gestão em direção a uma maior participação da população. Para além disso, verificou-se que o espaço público é, ou pode ser, a soma de várias políticas e ações de vários atores, cuja produção e gestão é desenvolvida a múltiplas escalas e em diferentes níveis de governação. Entende-se, portanto, que é um resultado de muitas peças dentro de um puzzle gigante, cuja produção e gestão resulta da dispersão normativa, administrativa e de responsabilidades dos vários atores. Mas que consequências é que este modelo de gestão e de produção tem? Em Almada verificou-se que a dispersão de ações e de políticas sobre o espaço público conduziu a problemas de fragmentação espacial e que a dispersão de responsabilidades na produção afetou a gestão do espaço e conduziu à sua degradação em alguns casos. Para concluir, verificamos que a prática municipal da produção e gestão do espaço público ilustra a dispersão administrativa, normativa, de gestão e de responsabilidades sobre o mesmo, e que este modelo tem conduzido a problemas de fragmentação e de articulação e coerência urbanística. Este modelo aponta para o tratamento setorial e individualizado de um sistema de um elemento que é sistémico, o espaço público, e que é entendido, portanto, e que o modelo de produção e gestão não é entendido no seu todo como um processo integrado, mas sim como um somatório de várias partes. Ainda que seja apenas um exemplo, consideramos que o caso de Almada pode ilustrar a realidade de outros municípios em Portugal, uma vez que muitas das características e questões que vêm e que conduzem a este modelo está assente na forma como a administração pública se organiza pelo sistema de planeamento que temos em Portugal e pela ação dos vários atores que atuam um pouco
em todo o lado. Contudo, há que atender aqui também às especificidades e contextos do próprio município de Almada. Este é um exemplo que revela a diversidade de questões que se pode abordar quando falamos da produção de espaço público e que deixamos aqui a pergunta, então, faça tudo isto, o que é preciso para que a produção e gestão de espaço público responda aos atuais desafios e às atuais necessidades do próprio espaço público e do sistema urbano em Portugal. Obrigada. Bom, antes de abrir aqui a sessão, nós temos um pouco de tempo, cerca de 10 minutos, para fazermos aqui um pequeno debate. Antes de abrir a sessão ao público, eu gostava de colocar uma questão às duas apresentações que foram aqui realizadas. Em relação à primeira, a Juliana e ao Gabriel, eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é o impacto, estas políticas públicas que foram aqui abordadas têm mais ou menos um universo temporal entre a década de 80 e a década de 90. É um período de 20 anos, sensivelmente, onde parece desplotar no contexto brasileiro uma atenção particular sobre a importância das questões ambientais, não é? Portanto, essencialmente as questões ambientais, um conjunto de legislação específica para garantir uma proteção dos recursos naturais. Porém, na transição do milénio, não é? Portanto, assistimos no Brasil a uma retoma, de certa maneira, da exploração dos recursos fósseis, por exemplo, não é? E, portanto, e uma tentativa de retoma industrial, não é? Portanto, isto é exatamente assim? Quais é que são os conflitos que estas, digamos, ações estratégicas do ponto de vista político têm enquanto impacto com uma política que aparentemente parecia estar a ter uma grande consistência, não é? Portanto, na preservação dos recursos naturais. Sim, eu acredito que o Brasil, historicamente, Obrigado. O Brasil, historicamente, ele sempre esteve na vanguarda da construção dessas políticas públicas ligadas ao meio ambiente. Se vocês forem perceber, do ponto de vista global, essas políticas vão ascender a partir da década de 1970. Nós temos um marco com a Conferência Internacional de Estocolmo, em 1972. O Brasil, em 1965, precedendo a Conferência de 1972, já tinha um código florestal definindo áreas de preservação permanente e instrumentos para gestão desses recursos, caracterizando essa condição do Brasil como colocando-se na vanguarda da construção das políticas públicas ambientais. Um marco importante no Brasil vai ser, em 1988, a nossa Constituição Federal, que vai ser uma Constituição participativa. O Brasil vai passar por um período militar, de ditadura militar, semelhante a Portugal, entre 1964 e 1985. Então, a partir de 85, nós temos a abertura política, um processo de redemocratização, que vai culminar em 1988 com uma Constituição Federal democrática, participativa. E isso vai ser determinante na aceleração dessas políticas públicas que, como eu comentei, já vinham sendo trabalhadas de uma forma histórica. A Juliana comentou aqui na apresentação a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, definindo instrumentos importantes como licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, mostrando que já antes da própria Constituição Democrática a gente vinha num processo histórico de construção dessas políticas, que foram se desdobrando de uma forma muito significativa. Como eu comentei, há um certo atraso em relação às políticas que foram determinadas nessa Constituição Federal de 1988. Então, algumas demoraram mais de uma década, outras, como o Estatuto da Cidade, em relação à política ambiental, a gente vai ter leis ali que vão demorar mais de 10 anos, como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e a Política Nacional de Recursos Hídricos.
e em relação à política urbana, já quase 20 anos para a consolidação dessas políticas. Então, eu acho que, de um ponto de vista geral, a gente sempre esteve na vanguarda da construção das políticas ambientais e urbanas, porém, existe uma contradição muito significativa no Brasil, sobretudo em relação à construção política, às leis estabelecidas nessas políticas e à efetividade prática desses instrumentos. Então, no caso brasileiro, existe um poder muito significativo ligado à questão econômica que acaba atuando sobre o poder público. Então, o poder público é uma representatividade de todos os setores da sociedade, mas, de certa maneira, a classe dominante ligada ao setor produtivo acaba tendo seus anseios atendidos de uma forma mais significativa. Então, embora a política ambiental e a política urbana ela encontre-se na vanguarda do ponto de vista da construção das leis, em relação à sua efetividade, ela esbarra numa série de conflitos. Então, é muito comum no Brasil, por exemplo, estudos ambientais, a política dos estudos ambientais não é gerida de uma forma com qualidade pelo poder público. Ou o empreendedor tem o direito de contratar a empresa que ele bem entender para realizar o estudo de impacto ambiental. E o poder público que recebe esses estudos de impacto ambiental, que deveria avaliá-los para conceder o licenciamento, muitas vezes faz isso de uma forma irresponsável. Então, há um processo em que o licenciamento, que é esse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que é determinante na garantia do ambiente ecologicamente equilibrado, ele acaba perdendo força em relação a esses interesses econômicos. Já em relação à questão do petróleo, de fato, o Brasil, nas últimas décadas, teve uma retomada da exploração do petróleo, sobretudo com a descoberta do pré-sal, que é a principal reserva, a maior reserva de petróleo descoberta nos últimos 35 anos no mundo. Então, a Petrobras, que é uma empresa estatal de produção de petróleo, criada na década de 40, ela se desenvolveu ao longo dos anos 40, 50, 60, 70, 80, num ritmo lento. De tal maneira que a possibilidade de exploração do pré-sal hoje ela é infinitamente maior do que a Petrobras até então da sua descoberta. O que acontece é que a empresa ela não foi privatizada, mas, sobretudo, o pré-sal, a economia foi aberta e lançada na Bolsa de Valores, em que o governo ele garantiu o controle de apenas 30% de todo esse potencial econômico. Outra questão associada são os conflitos. Naturalmente, os conflitos ambientais e urbanos que são gerados decorrentes dessa ampliação da produção industrial do petróleo. Mas, do ponto de vista econômico, isso teria capacidade, gerido de uma forma mais eficiente, poderia angariar muito mais recursos para resolver problemas de políticas ambientais e de políticas urbanas. No caso do Brasil, o processo de privatização do pré-sal até agora ele foi composto por 6 empresas, 2 chinesas, uma inglesa, uma francesa e uma belga, se não me engano, que compraram aí o leilão desses lotes do pré-sal. E a política estabelecida nesse processo de privatização garantia que, nos próximos 30 anos, toda a tecnologia tivesse que ser invertida por tecnologia brasileira, sendo que o Brasil tinha apenas 30% da capacidade de construção das plataformas e 70% da capacidade técnica de perfuração das plataformas. Então, mostra que já tínhamos um processo de formação tecnológica, mas dependíamos, de fato, da importação de tecnologia. O segredo eu acho que a deficiência do planejamento é como está sendo feita essa inversão tecnológica. Eu acho que ela está sendo realizada num ritmo muito maior, numa proporção muito maior do que seria necessário. A minha interpretação é que o governo brasileiro deveria ter garantido pelo menos 50% desse pré-sal, do ponto de vista político, para atuar sobre a sua gerência e, sobretudo, para garantir os frutos, não ficar apenas com ônus, ficar também com 50% do bônus associado a essa questão. Então, acho que tem uma falha em relação a esse planejamento, do ponto de vista econômico, e que isso, inclusive, interfere do ponto de vista de recursos para investimento nas políticas públicas ambientais e urbanas. Muito bem, muito obrigado.
Em Portugal também, neste momento, estamos de facto com um debate intenso por uma retoma justamente da exploração dos recursos fósseis na costa sul do país. Portanto, enfim, brevemente teremos também um debate mais intenso em torno destes temas. Em relação à Ana Prudêncio, eu gostava de lhe colocar uma questão. Portanto, na apresentação, concretamente, aqui em relação ao caso de estudo da Almada, aquilo que se percebe de uma maneira, numa primeira análise, eventualmente superficial, sobre este território, é que aquilo que temos assistido nas últimas décadas é um processo essencialmente de reconversão das atividades económicas com mais preponderância neste concelho. Portanto, nós passamos de uma área fortemente industrializada, com início ainda na década de 30, e que, enfim, foi tendo a sua evolução até um processo de declínio que se acentuou justamente entre, digamos, o processo de democratização do país e o final do século XX, não é? E que aquilo que nós percebemos, até pelas imagens que são aqui apresentadas, digamos, é uma tentativa de uma reconversão que tem, obviamente, impactos também na descoberta de uma, digamos, orientação estratégico-produtiva de rentabilização do próprio território, sem esta base fundamental que é, de facto, o polo industrial, que é um polo industrial com muita importância no contexto nacional. Portanto, então, o que é que vão aparecendo? Enfim, alterações do ponto de vista da oferta de habitação, parques urbanos, uma certa ideia de que a vertente imobiliária, de certa maneira, na sua relação com a grande centralidade que é Lisboa, possa ser, de certo modo, redentora desta alteração profunda. Esta visão é mais ou menos assim, ou há algumas coisas mais que possam ser, enfim, portanto, gostaria que comentasse essencialmente esta leitura, não é? Queres falar? Podes falar já. Tem aqui um microfone. Não... Ana Brandão, sim, coautora do paper. O caso de Almada é muito interessante porque é um bocadinho a ideia pré-concebida que nós temos de Almada assenta muito nessa ideia, não é? Foi uma área que cresceu com um polo industrial e depois quando a Lisnave é fechada ou começa a perder a dinâmica, então há todo um tecido urbano que também vai atrás disso. Tecido urbano e tecido social, não é? Tecido social, portanto, há toda uma cidade que deixa de funcionar ou que passa a funcionar com outras lógicas. Mas quando nós olhamos para o processo de crescimento e transformação, mesmo a partir do momento que as lógicas industriais se implantam em Almada, nós vemos, ponto 1, que esse é um processo, mesmo das lógicas industriais, é muito mais antigo e ancorado em diversos núcleos, e depois vemos que a partir, por exemplo, a Almada o município de Almada, a Câmara Municipal de Almada, tem das segundas equipas municipais de arquitetos a trabalhar, segundas ou terceiras, a Lisboa e a Porto, e depois Almada em número de arquitetos, é isso? Almada no Conselho. Sim, não hoje em dia. Nos anos 30, portanto, há um gabinete técnico que é criado na Câmara Municipal de Almada exatamente para tratar desse planeamento. Aquilo que acontece, portanto, não é... o planeamento urbano em Almada não é uma questão que apenas ocorra muito mais tarde ou que seja um processo que ocorre apenas quando a indústria se vai embora. Isso não acontece. Aquilo que acontece é que estamos em Portugal e as políticas
ou as tentativas de políticas nem sempre correspondem à prática. Portanto, em Almada, como na margem sul toda, como na área metropolitana toda de Lisboa, há um desfazamento entre aquilo que são os planos, as iniciativas e depois aquilo que se concretiza. Mas outra coisa muito interessante de Almada é que ela, desde muito cedo, está imbuída numa relação com Lisboa. Portanto, ao mesmo tempo que a industrialização forte dos anos 60 está a acontecer, também há um processo de suburbanização que está a acontecer. Numa primeira fase é um processo planeado, ou uma tentativa de um processo planeado, mas que depois começa a acontecer de outras formas. Portanto, há muitos... O interessante da Almada é que estes processos de crescimento e decrescimento, de coisas que são planeadas, de coisas que não são planeadas, acontecem ao mesmo tempo. Sim, essa questão é muito interessante. E isso dá origem a territórios muito diferentes. A ideia, sobretudo, de um período, por exemplo, se nós analisarmos o plano de urbanização, o plano de urbanização regional de Lisboa de 65, por exemplo, que é um plano regional, portanto, e que encara a situação da Almada como uma espécie de polaridade metropolitana dentro de uma lógica regional, não é? Enfim, essa situação é muito interessante, sobretudo quando comparada, por exemplo, com a perspectiva que eventualmente acontece hoje, em que se esbate muito mais a relação, no meu ponto de vista, uma certa ideia de metropolização da área metropolitana de Lisboa, existindo eventualmente uma convergência ainda mais forte na relação do centro desta área metropolitana com o Concelho de Lisboa propriamente dito, a subir de uma maneira exponencial do ponto de vista da oferta urbanística, turística, etc. Não é? Portanto, muito bem. Eu julgo que estou a ficar em cima do tempo. Infelizmente não consigo alargar muito mais o debate. Penso que a sessão tinha aqui, digamos, margem para que nós pudéssemos estar aqui a manhã toda, eventualmente, a debater estas questões. Queria agradecer muito aos intervenientes. Queria saudar a Juliana e o Gabriel por se terem deslocado do Brasil a Lisboa para fazer esta apresentação. É sempre com muito prazer que recebemos os nossos irmãos brasileiros. Agradecer à Ana Prudência e à Ana Brandão o excelente contributo e a toda a assistência. Muito obrigado.